Hoje nós vamos trabalhar no texto de Lucas capítulo 10. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Esse é um dos textos que eu gostaria que não tivesse escrito na minha Bíblia. É uma estrofe, é um parágrafo, né? Uma porção que, se eu pudesse escolher, eu escolheria que ela não existisse. E não existisse por qual sentido? Porque ela desafia as estruturas principais de quem eu sou. Ou seja, se eu pudesse ler Lucas e não ler esse exemplo, essa história de Jesus, seria mais fácil para mim conviver com o impostor que existe dentro de mim toda vez que eu olho alguém em necessidade. E só um parêntese, alguns irmãos chegaram no momento. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. E já aconteceu isso outra vez, mas hoje foi especial. Eu me organizei, estudei, programei, acordando cedo, aquela demanda, né? Arrumar as coisas e tal. E aí, em determinado horário, toca a campainha, logo bem cedo, né? E era alguém no sentido de que tem um nome, que tem uma história, que tem um porquê, está vivendo o que está vivendo, pedindo um pedinte, logo hoje, que a gente vai falar sobre isso. E aí a Rebeca vai lá, tem alguém chamando. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: eu cheguei aqui tem 3 dias. Aí eu conversei um pouco. Ele falou: olha, estou com a roupa toda rasgada, por isso que eu estou com esse pano amarrado aqui, eles roubaram minhas coisas. Aquela história de quem está em situação de rua. Você poderia me ajudar com alguma coisa? Eu falei: não, alguma coisa é muito pouco. O que você precisa, assim, nesse momento, que eu poderia te ajudar mesmo de forma rápida, né? Ele falou: não, se você puder me ajudar com uma calça, que a minha está rasgada, já está bom. E aí nós viemos aqui, pegamos uma calça boa, uma roupa, um terno de roupa, né? Blusa, calça, um chinelo bom, e preparamos um lanche, né? Porque não é só a calça que fica rasgada, né? 3 dias na rua, possivelmente com fome. E naquele momento, assim, achando que era só mais um pedinte, eu me lembrei do que eu pedagogicamente estudei ontem. Então, assim, achei interessante. Não quero espiritualizar as coisas, mas é, no mínimo, interessante. É como se o Senhor nos desse oportunidade de validar sempre o que a gente está pensando, fazendo, né? E aí foi uma boa oportunidade para mim. E aí ele ficou super feliz, né? Fiz um copão de leite com Toddy, biscoitos, e ele foi grato. Mas por trás daquela pessoa, daquele pedinte, há uma pessoa. E o nosso maior desafio, e é o contexto que eu vou compartilhar hoje, é olhar esse sujeito em necessidade como um sujeito que tem direitos básicos de sobrevivência, né? Básicos mesmo, básicos. Mas não é sempre assim, tá, pessoal? Eu não vou pagar de certo no sentido de, não é sempre assim. Eu gostaria que fosse sempre assim. Mas quantas vezes eu passo por eles na porta de um supermercado, na esquina de uma rua, numa quebrada, e eu estou lá preocupado com ele, não quero que ele... Você já sabe. Eu quero tocar minha vida, eu quero fazer minhas coisas, né? Então esses pequenos relapsos servem para nos colocar de novo no eixo, de olhar o outro como um sujeito de necessidades, e o pouco que a gente tem pode ser compartilhado. Então vamos ao texto. Lucas 10 é só um contexto. Lucas 10, 25,
Fala assim, ó, o homem, porém... Não, vou começar, 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você entendeu? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Porque meu próximo aqui é muita gente. Mas quem? Quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, os espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou suas feridas com óleo e vinhos, enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos anos, com o aumento do caos, a probabilidade da gente ir acostumando com o nível de caos é muito grande. Então, por exemplo, antes a gente ouvia falar de um incêndio na Boate Kiss, onde morreram 100 pessoas. Para nós é um desastre, né? É horrível. Mas aí a gente começa a perceber que depois daquele dia tem uma outra coisa que morre 150. E daqui uma semana morre outro grupo de 200. E a gente não tem estatística dos que morrem todo dia por algum motivo que a gente não contabiliza. E com a pandemia, a morte, inclusive a morte, ela começou a ser um pouco mais normatizada. Você chega numa roda de conversa e fala assim, alguém fala: fulano, sabia que fulano faleceu? Aí alguém fala: foi Covid? Uma prerrogativa de que há alguém que está acostumado com a letalidade da morte. E isso tem feito com que o nosso coração, de alguma forma, ou pode estar fazendo no nosso coração, um acostumar com a morte, com perder. Fulano morreu muito perto, não tão perto, aí passou a ser mais perto, aí passou a ser um familiar. Aí quando chega nesse nível, quando morre alguém um pouquinho para lá, a gente eu já perdi aqui. Então ali é mais um. Eu tenho percebido que cada vez mais isso tem feito o nosso coração, ou pode estar fazendo o nosso coração ficar mais insensível. Sem sombra de dúvida, a mídia também ajuda muito isso, né? A valorização do caos, a audiência da morte. Aqueles índices lá, eu acho terrível, aqueles índices aparecendo lá todo dia de manhã. Tantos infectados, tantas mortes. Fulano, o que é isso? Como se um grupo de pessoas pudessem ser numerados, né? Sabia que os judeus, quando presos pelo nazismo, primeira coisa, eles perdiam seus documentos e recebiam um número, porque não poderia haver pessoalidade nas relações. Eles já não
tinham mais nome. Então é um número, e muitas vezes isso tem se repetido, porque quantos morreram? Não foi o João, a Maria, o José, o Timóteo, foi 200, 300, 500, 1000, 2000. Acho que a gente está num número de 400 mil mortos. Então, assim, o número tem se aumentado, e isso pode estar fazendo com que a gente se naturalize com a perda, com a morte. O pecado de não agir em prol do outro pode estar sendo justificado de alguma forma por um esfriamento que, se você não fizer nada, você já não está atrapalhando. Porque muitos já nem vida têm para necessitar de algo que você possa fazer. E sensibilizar, irmãos, é uma faculdade de sentir com o coração. É diferente. Como eu falei, não é todo dia assim, né? Tem dia que eu vou no Roma ali comprar um pão, alguma coisa assim, e tem os caras fortes lá na porta, e todo dia saem de lá com sacos e mais sacos de coisas que eles vão pedindo durante o dia. Como a gente tem um caminho, uma trajetória da Rebeca como assistente social, a gente sabe que o dar não resolve, mas também como demanda imediata faz parte da intervenção, mas o ideal era que mudar aquela realidade para ele não estar ali depois de amanhã, e ele ter essa autonomia mínima para ele. Então, em algum momento eu passo por ele com raiva. Por quê? Porque eu olho para ele, ele é mais novo que eu. Às vezes ele está com muito mais predisposição ali do que muitos que estão trabalhando depois de estar aposentado para ajudar o sustento da casa. E aí sobe aquela raiva, né? Vai trabalhar, ô vagabundo. Só que há realidades internas no que diz respeito à história, ambientes, né? Registro na vida daquela pessoa que a levou àquela posição. E nem sempre é saúde física, ou seja, ter o sangue, ter a perna, ter o braço. Às vezes ela está andando, mas não tem coração mais, ela não tem mente mais, ela tem um vício que agrava a sua capacidade de se relacionar com confiabilidade, né? As pessoas não podem dar emprego para ela por causa disso, ela não controla a sua mente, enfim. Então tem dias, não são todos os dias, que eu consigo conviver com essa percepção da sensibilidade do outro. Acontece com vocês também? Traduzindo melhor, tem dias que eu me sinto o iceberg em pessoa. Eu passo do lado deles como se eles fossem pessoas invisíveis. Eu julgo. Eu não quero saber o nome. Eu não quero saber o que o levou ali. Eu tenho apenas as minhas coisas para fazer. Eu tenho apenas o meu relógio, o meu tempo, a minha história, a minha demanda, o meu trabalho. E isso é uma realidade que Jesus está querendo nos ensinar hoje, com essa parábola. Você ter a capacidade de se comover, né, se impressionar vivamente com a realidade do outro, envolve a sua capacidade de responder com uma ação mínima. Seja ela um olhar nos olhos e falar: hoje eu não tenho, hoje eu não posso, talvez amanhã, qual é seu nome, tenha um ótimo dia. E o contexto aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque Jesus, ele está treinando os discípulos e enviando os 70. Jesus teve alguns grupos de discipulado, né? Primeiro ele teve 120, depois ele teve 70, depois dos 70 ficou 12, dos 12 ele tinha 3 mais perto, e dos 3 ele tinha 1 mais perto. Então Jesus nesse caminho, ele estava treinando os 70 para enviar
com poder e autoridade para curar doentes, expulsar demônios. Então, os discípulos estão começando a experimentar coisas em nome de Jesus, e eles ficam espantados, porque, oxe, né? Nós podemos falar em nome dele e o espírito mal sai. E aí, nessa de estar subindo a cabeça dos discípulos o poder que há em Jesus, ou ao nome de Jesus, ele entra com um soco no estômago. É como se ele estivesse falando assim, na perspectiva de ser meu discípulo, não é só usar o meu nome como um amuleto, mas é a realidade de se relacionar e vivenciar com as pessoas como eu me relaciono. E aí, meus irmãos, me chega um dos nossos, chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ser parte dessa igreja? O que eu preciso fazer para ser parte do reino? Para herdar a vida eterna. Ele tem boas preocupações. Então ele já é acima da média, né? Ele está preocupando com o que há de vir. Então, é um dos nossos, mas um bom dos nossos. E o texto diz que ele é o intérprete da lei. Quem era o intérprete da lei? Era um estudioso minimamente formado, graduado nas tradições judaicas a respeito da base da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A criança vai aprendendo na escola até os 6, 7 anos, ela tem toda a realidade apresentada para ela dos 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é a Torá, os 5 livros da lei de Deus, que é um conjunto de realidades como o povo deveria crer e viver com esse Deus. Não é isso? Então esse homem aqui é um desavisado, gente? Não, é alguém que está sendo instruído. E ele começa com um discurso muito interessante, né? Ele fala assim, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele tem um discurso correto. Ele tem uma retórica correta. A retórica desse homem é mais ou menos como a nossa eloquência, como a nossa teologia, nossa ortodoxia, né? Nossa exegese, nossos títulos. É aquele que sabe alguma coisa. E aí ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer? Ele faz a pergunta certa: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a contar a história de 3 pessoas, de 3 personagens principais, né? Tem uma frase do D.L. Moody que me constrange muito, que fala assim: olha, nosso grande problema é o tráfico de verdades não vividas. Nosso grande problema é quando a gente começa a comunicar algo que nós nunca experimentamos, que nós nunca sentimos na pele. E Jesus olha para essa pergunta que ele faz de quem é meu próximo, percebendo que no fundo, o que está por trás dessa pergunta é alguém que deseja delimitar a sua ação de amar o outro. É alguém que deseja estabelecer limite. É alguém que está olhando e fala assim: não, eu não tenho que amar todo mundo, eu tenho que amar se, porque, quando, onde, talvez. É alguém, perceba isso, é alguém que tem a espiritualidade alinhada, o conhecimento alinhado, mas não está a fim de disponibilizar aquilo para acesso de outros. Na verdade, ele quer fazer o mínimo possível para ter o objetivo dele alcançado, vida eterna. É muito
é muito problemático quando a condição de se relacionar com o próximo é canalizada por meio dos julgamentos, das condições. Quando o que está por trás das nossas ações passa a ser as reações. Quando a gente já quer fazer pelo outro, mas só fazemos se ele for membro da igreja. Opa! Quando nós queremos trocar um café com pão por uma aceita Jesus dentro do pão, aí é problema. Porque Jesus não fez isso. Jesus não fazia evangelismo, o cara correndo com sede no deserto, e Jesus com um copinho de água na mão, água descartável, e aí o cara está passando assim, aí ele mostra a água para o cara e fala assim, você me aceita? Não é isso. E muitas vezes as nossas ações como cristãos, como membros de igreja, ou até nossos evangelismos, é mais um comunicado de troca. Olha, eu te dou um café com bolo, te dou um caldo, uma sopa à noite, mas amanhã você vem para a minha igreja. Amanhã você entra para o hall de membros, e amanhã você melhora de vida, amanhã você dá dízimo. E essas prerrogativas de julgamento, de fazer se, quando, como, porquê, talvez, é exatamente o contexto desse homem. E aí Jesus começa uma história. No versículo 31 ao 33 tem 3 personagens. O primeiro deles, um sacerdote. Um homem que, assim como esse homem, sabe a lei. Sabe o que devia fazer e luta com muito exercício para não fazer o que tinha que fazer. E esse sacerdote, irmãos, representa para nós os homens espirituais, os pastores, os diáconos, os membros da comunidade, os cristãos, os que têm os seus cargos, suas funções, e que estão tão atarefados com as funções para Deus que esquecem de fazer o que Deus está fazendo. Você imagina só o dia que esse sacerdote chegar, supondo que essa história seja verídica, e esse sacerdote chegar do lado de Deus, face a face, né? E aí ele chegar apresentando. Nossa, você viu o tamanho da minha igreja? Cresceu, né? Tanto de membro e tal. Aí Deus fala assim, não, foi muito bom isso também. Só que é o seguinte, teve um domingo, dia 13 de fevereiro, que eu fui lá na sua igreja, disfarçado, de pedinte. Estava com a calça rasgada, chinelo rasgado, com fome. Eu precisava de alguém que me desse de vestir, que me desse de comer. E naquele dia eu não fui bem acolhido. Esses somos nós, irmãos, quando tratamos a espiritualidade distante de uma realidade humana, da humanidade e do caos humano. E isso aqui é possível acontecer com todos nós. Toda pessoa religiosa, ela pode se tornar um adepto da religião sem coração. E esse sacerdote representa isso. Depois veio um levita, né? O músico do templo. Mas não só músico. O levita, ele tinha funções sacerdotais no sentido de ministrar o culto. Então era o músico, quem limpava as salas, quem tocava o pão da propiciação, quem acendia as luzes do candelabro. Era um sacerdote também, mas com uma função mais específica de ministrar ao Senhor e representar o povo diante de Deus. Levi, filhos da tribo de Levi. E ele está indo para o culto com o violão nas costas, recebeu no grupo do WhatsApp quais são as músicas de hoje.
E dentro dela está lá: dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. E passa do lado do Jesus disfarçado, com calça rasgada, e ele está mais preocupado com nossa música, dá-me um coração igual ao teu, do que a percepção daquele sujeito em necessidade visível, né? Declarada. Acontece, gente, com a gente. Nossa Senhora. A gente põe o foninho, né? Sem fim. E tá lá no louvorzão, né? Quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Aí você abre o olho e tem um mendigo na sua frente. Quer mesmo? Quer não, gente. Eu sempre lembro da história lá do Kelvin, né? O Kelvin foi um grande homem na nossa vida. Ele é um grande homem, um pastor, que nos discipulou. E ele trabalhava na Mate Leão, sabe Mate Leão? Lá em Curitiba, tinha um alto cargo lá. E ele começou a ouvir Deus chamando ele para o ministério, queimando. Só que ele era o surfista, o playboy, o bonitão, né? Mas era crente. E começou a ouvir Deus. E aí disse ele que um dia, estava naquela época do David Keelan, né? Do Fogo e Glória. Quero te ver, quero te tocar, quero te... Sabe essa música? Quero te ver. E ele com fone trabalhar dentro do ônibus. E ele lá dentro do ônibus. Aí chegou no ponto dele descer, a hora que ele desce, com o pé na rua. Eu vou usar esse termo, eu não gosto muito, mas só para caracterizar mais fácil. Um mendigo na sua frente. O mendigo, ele assustou assim, porque ele desceu do ônibus, ele pulou na frente dele, tipo para brincar. E Deus falou assim no coração dele: você não queria me ver? Eu estou aqui. E naquele momento ele chegou no trabalho e pediu baixa. 8 anos, acho, de firma. Pediu dispensa e foi cuidar do outro, do próximo. Esses somos nós, né, irmãos? Lutando contra as distâncias da realidade da nossa fé. Somos nós. Esses 2 primeiros exemplos representam nós quando estamos na perspectiva apenas religiosa e não humana da espiritualidade. E aí vem um terceiro, o samaritano. E quem era o samaritano, irmãos? O samaritano era um judeu de raça mestiça. Então é o seguinte, lembra da história de Sansão? Sansão podia ter casado no seu próprio arraial, né? Para continuar aquela tribo. E aí ele foi no arraial impuro. Impuro no sentido de raça diferente da dele. Naquele tempo era uma forma de se resguardar o propósito daquela família, daquele povo, você casar dentro do seu próprio povo. Quando você misturava isso, você trazia as características dessa relação para dentro da sua tribo e começava a se misturar objetivo, propósito, gerava guerras. E essa era a intenção de Deus quando fez dele um nazireu. O que era um nazireu? Alguém separado para a glória de Deus. Quem são os samaritanos? Samaritanos é um judeu que saiu e casou com alguém de outra tribo, de outra raça que não fosse o judeu da sua própria tribo. E essa mistura fez dele ser como se, está em alta isso aí, né? Os arianos, né? Os discípulos de Hitler. Mas é mais ou menos isso. O contexto era, você não é tão puro. A ideia era essa, era uma discriminação a respeito de um judeu que casou fora da sua tribo. Então, esse samaritano, ele passa a ser segregado como povo, porque ele tinha genética mestiça. É mais ou menos você, no século 21,
ser racista, mais ou menos a mesma coisa. Tipo assim, é uma demonstração que falta cérebro. É uma validação que você não tem minimamente consciência de quem você é, de onde você nasceu, de que país que você vive, de onde vem a sua história. Mas esse povo, ele sofria muito, porque eles começaram a ser segregados, colocados para viver numa cidade específica, chamada Samaria, e é como se você falasse assim para um judeu mesmo, você perguntasse assim, o que você tem mais medo? Ele responderia, de perder o contato com Adonai, Deus, o Deus da Torá, e nascer samaritano. For filho de uma relação mestiça que não for pura diante de Deus. Mais ou menos isso. Então, para o judeu, ser samaritano era uma classe abaixo. E vem esse homem de classe baixa, aquele que vivia à margem, que não podia participar do mesmo ambiente de um judeu. E ele vem, e as ações dele é registrada com uma palavra muito pequena, mas muito importante para nós, que é compadece. Esse samaritano olha e se compadece. Primeira coisa que a gente tem que fazer para compadecer é ter capacidade de olhar. Porque a gente está tão corrido que muitas vezes a gente não se compadece porque a gente não tem a mínima atenção de ver o outro. Quem já chegou num lugar, numa padaria, e pede uma coisa, e você bem olha na sua cara, né? Quase joga assim. As pessoas, assim, eu fiz um exercício esses dias, eu e a Rebeca. De 3, 4 pessoas que a gente falou, ó, a partir de agora a gente vai ver quantas vão nos olhar nos olhos, mediante a relação aqui, de comprar, vender, pagar, alguma coisa, beleza? Beleza. Vamos lá, ó, a primeira. Tomou bomba. Não sabia nem a cor, nem que eu estava de máscara, não sabia nada. Não, ela queria que desse 18 horas para ir embora. Era uma máquina, ela e um robô, alguma coisa. A outra, eu fui fazer uma conversão assim com o carro, estava devagar, eu ia virar à direita e ela estava vindo na rua e ela tinha que parar, tinha um pare para ela. Como eu fui virar, ela assustou. Mas ela não tinha chegado tão perto ainda. Aí, por eu ver que ela tinha assustado, mesmo na minha mão, eu abaixei o vidro e pedi desculpa. Ela me xingou todo. Mas eu estava na minha mão, devagar, não coloquei ela em risco, não invadi a faixa dela e ainda pedi desculpa. E ela me xingou. E aí, o outro eu fui pedir uma informação do shopping, o segurança estava lá. Gente, corta o coração, não corta. Tem muitas profissões que arrebentam a gente, né? Várias. Mas não é fácil, não. Lidar com o ócio em trabalho é difícil demais. Então eu imagino que seja difícil para ele. Tá ali. Aí, bom dia. É onde fica... Mas ele é pago para me dizer, né, mais ou menos aquilo. Mas dá para entender onde eu quero chegar? Nós temos tido dificuldade de ver. E isso vai nos trazer dificuldade de se compadecer. E quando eu falo a palavra compadecer, compaixão é diferente de ter dó, viu, pessoal? Compaixão e dó há uma distância. Compaixão, você começa a sentir o drama que tem dentro daquela pessoa por ela estar ali, mesmo sem saber muita coisa. A dó é você olhando de cima para baixo, como se você fosse o melhor e ele o pior. A dó é muito covarde, às vezes até você... Lembra que fala 1 Coríntios 13? Você pode dar todos os seus bens aos pobres e ainda assim não ser feito por amor? A dó ela é muito superficial. É um desencargo de consciência, entendeu?
Tem gente que faz muito desencargo de consciência e de alguma forma Deus aproveita para matar a fome de muita gente. Mas entre a dó e a compaixão há uma diferença gritante. A compaixão você sente. E por você sentir, você age. Às vezes as nossas ações são apenas para resolver aquele problema imediato. Para aquela pessoa sair da porta da sua casa, para ela parar de te encher a paciência, de te pedir uma roupa. Versículo 33 fala que o homem teve compaixão, tratou suas feridas com óleo e vinho, enfaixou, colocou no seu jumento, levou para um hospital e dele cuidou. Parar, ver, se compadecer, aproximar, tocar, gastar tempo, porque tempo hoje é dinheiro. Gastou tempo, pôs a mão, aí é demais, né? Pôs a mão no bolso, pagou a hospedagem dele. Ele perguntou o nome do homem. Ele falou: olha, vou te emprestar um pouco e depois você me paga, hein? Ele fez isso. Pagou a conta, foi embora preocupado com o que tinha deixado, deixou o contato dele e falou: na volta eu passo, se ficou mais caro eu pago a diferença. Esse homem teve dó ou compaixão? Entende isso, a diferença? Não é dar café com leite e o biscoito. Talvez era café com leite e biscoito, sentado do lado. Fala um pouco de você. O que te traz aqui? Quais são suas dores? Você está em fuga. Fuga de quem? De quem? Para onde você está indo? Talvez são perguntas que possam não ter respostas, mas pode fazer com que ele chegue de novo a encontrar seu caminho, quem ele é como pessoa. Lembra do filho pródigo? Em algum momento, a vontade dele comer a vagem, que era a comida do porco, fez com que ele voltasse ao caminho psicológico dele, organizasse a mente dele e voltasse para o lugar que ele não deveria ter saído. Esse homem, ele não apenas tocou, mas ele gastou denários. Denários é um dia, um denário é um dia de trabalho. 30 denários, 30 dias de trabalho. Qual que é o nosso desafio? Eu falei semana passada que uma das últimas partes de se converter no nosso corpo é o nosso bolso. E nesse caminho entre nosso coração e nosso bolso, na maioria das vezes nós conseguimos apenas dar o que sobra e não dar o que é necessário. Sim ou não? Tem alguém aí? Sim. Sim. E a pergunta para mim, para você hoje é a seguinte: qual desses 3 personagens te representa? Você se parece com quem? Com o sacerdote? Com o levita? Ou com o samaritano? Ou com o necessitado? Que só Deus sabe, né? Quem está nas estradas aí. A estrada da vida lá. Sobrevivendo. Mas você se identifica com quem? Bom, meus irmãos, eu gostaria de desafiá-los a, primeira coisa, validar a sua comunicação cristã. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você coloca lá no Instagram de negócio de amar o outro, amar o próximo, como a ti mesmo. Cuidado. Porque esse homem aqui, esse intérprete da lei, ele tinha um discurso perfeito. Ele tinha retórica perfeita, mas ele não percebeu que no momento que ele usava essa retórica, ela estava sendo contabilizada contra ele mesmo. Um
doutor da lei que queria se esquivar pelo conhecimento. Não, isso eu já faço. Isso eu já sei. Sabe aquelas pessoas que já sabem tudo? Que ninguém tem acesso? Você vai falar uma coisa, não, eu já faço. Ah, já sei. Ah, não, ela é Jesus. Na verdade, no fundo, ela tem medo de ouvir. De ela ouvir algo que ela vai ter que se corresponder, se comprometer, reagir. Primeira coisa, precisamos validar nossa comunicação. Abre lá em 1 Tessalonicenses 1,5. 1 Tessalonicenses 1,5. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Uma conversão genuína passa por uma ação genuína. Uma conversão que está ligada apenas no eu sei, ela pode ser questionável. Sim ou não? Alguém falar assim, não, eu tenho temor a Deus. Mostra suas obras. Deixa eu ver como é que você lida com sua esposa, com seus filhos, com pagar, receber e pagar, dar e receber. Aí começa a conversa. Então, a primeira coisa, precisamos validar nossa comunicação. Segundo, precisamos validar nossas atitudes. Vai lá em 1 João, um pouquinho para frente. 1 João 3,17. João 3,17. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Ninguém tem tão pouco que não possa repartir alguma coisa com alguém que tem menos do que o que você tem. Qual que é o nosso problema, pessoal? Um bichinho lá dentro que se chama egoísmo. Se eu der, vai faltar. Se eu der uma calça, amanhã eu vou utilizar ela para trabalhar, por exemplo. Sabe essa ideia? Você tem a de sair, né? Ela vai ficando velha, ela se torna a de trabalhar, né? Assim que funciona, mais ou menos. Aí a pessoa chega, você não vai dar nova. Óbvio. Não é óbvio. Às vezes é melhor. Às vezes eu gosto dessa pedagogia. De dar algo que não é a sobra, que não faz falta. E toda vez que me faz falta, eu lembro do porquê eu dei. É o exercício de tentar manter esse bichinho dentro de mim enjaulado. Comprou um tênis novo? Dá outro. Comprou 3 blusas novas? Tipo 3 blusas. Se você já vivia com o mesmo número, para que você precisa de mais? São exercícios pedagógicos simples, mas que podem nos ajudar a tentar manter acesso a esse lugar interno que muitas vezes é contaminado apenas pelo egoísmo. Enquanto os fanáticos profissionais da religião discutem a teologia, os discípulos de Jesus, sem falar nada, sem perguntar o nome, tocam o necessitado. Entre um bom teólogo, calvinista, reformado,
e alguém humanamente falando, humano, tocado pelo coração de Jesus, sem nenhuma graduação, eu estou com o humano. Porque talvez na humanidade associada à espiritualidade que ele tem, tenha mais revelação de quem é Jesus e de como Jesus agiria do que no muito discurso, na muita fala, na muita graduação, no muito título. Deus usa aquilo que nós fazemos para autenticar uma verdade que sai dos nossos lábios. Alguém já trabalhou em cartório? Alguém já levou um documento para autenticar no cartório? Qual que é a prerrogativa? Quando você leva o original e o xerox, eles pegam os dois, olham, e qual que é a prerrogativa para colar? Antes era no carimbo, quem é dessa época? Lá na Goiás, eu ia lá, o Cibóia, o cara ia carimbando. Aí você voltava, estava carimbando aquele bloco de negócio, aí tinha que assinar. Aí você tinha, agora tem que esperar, o cara tinha que assinar uma por. Agora é um selo, né? Você vai lá e... Mas qual é a prerrogativa de se autenticar? Ser? Pode ter alteração? Rasura? Eu posso pôr uma palavra a mais numa folha e menos na outra? Pode ter uma vírgula a mais? Não pode. O problema é que muitas vezes nós falamos que somos cartas vivas de Deus, cópias de Jesus cópia. Mas se fosse no cartório, ia dar problema. Entende o tamanho do nosso desafio, meus irmãos? O que eu estou lendo para vocês, eu gostaria de não estar lendo. Humanamente falando, eu sei que vai me trazer problema esse negócio. Vai me tirar de um lugar de conforto, vai me incomodar. Eu vou embora hoje, quer dizer, eu vou almoçar hoje com problemas. Porque o rosto dessa pessoa que veio aqui hoje de manhã não sai do meu pensamento. Eu vou... Será que ele vai almoçar? Sabe aquele negócio? Eu sei que isso aqui é problema para nós, mas não há outro caminho para ser parecido com Jesus. Tem que ter compaixão. Compaixão não tem a ver com um sentimento uma vez ou outra, não, mas é um acesso. Uma motivação de chegar perto daquilo que eu tenho repulsa. Cá para nós. Não é fácil você chegar para trocar uma ideia com um pedinte. Uma pessoa em situação de rua que já está ali há 20 dias sem tomar banho. É fácil? É agradável? É ótimo? É prazeroso? Mas é o seguinte... Você ter todo o conhecimento e nenhuma prerrogativa de acesso humano de perceber isso, pode ser um duro diagnóstico que você é um intérprete da lei, mas não é um discípulo de Jesus. Precisamos definir em que grupo nós estamos, né? E eu começo aqui minha conclusão. Hoje, quem te representa? O sacerdote, o crente, o levita, o que serve à igreja, ou o samaritano, que independente da sua história de rejeição, ele está preocupado com o outro. Ele não tem muito não, ele já vive segregado, mas o que ele tem, ele reparte. Concluindo, a resposta de Jesus para aquele homem fala assim: e aí? Quem é o próximo desse homem que sofreu espancamento? Aí o intérprete da lei, mais uma vez, responde correto. Está vendo? Ele tinha um discurso bonito. Responde o que agiu com misericórdia. Então Jesus olha para ele e fala: então faz a mesma coisa. A palavra misericórdia, pessoal, é a junção de duas palavras: miserere e cordes. Cordes tem a ver com coração. Miserere é um verbo que significa sentir. E cordes, coração. Então, sentir
com o coração. Essa é a palavra misericórdia. É como se estivesse nos lembrando que literalmente precisamos ter coração para ter ação. Ou que a palavra ação só existe como parte da palavra coração. Isso é misericórdia. É aproximar meus sentimentos de alguém e sentir em sintonia. Em alguns milésimos de segundo, você começa a sentir o que aquela pessoa está sentindo. E aí vem as histórias, e ela, quando ela começa a falar, pode haver um toque ali de saúde emocional para ela, porque ela está colocando para fora. E aí você faz uma oração e ela pode vir a ser tocada pelo Espírito Santo, que pode passar por você, mediante a instrução do saber dele, você dá uma palavra de conhecimento. E ela perceber que Deus é presente, mesmo ela estando num lugar difícil, em fuga, Deus está indo atrás dela, com amor, no deserto que ela vive. Deu para entender isso? Portanto, misericórdia é ter compaixão como coração. Compadecer, meus irmãos, é diferente de dó, né? Compadecer tira o sono da gente. Tira. Compadecer deixa a marca. Você não come direito, você não veste direito, dias você fica sofrendo. Vai lá para o sertão, ajudar aquelas famílias que têm muito pouco do que comer, e volta, ver se você consegue imediatamente gastar muito, esbanjar com comida. Não consegue, não desce. Então a misericórdia, ela nos humaniza. O que falta hoje é uma realidade de pessoas com uma espiritualidade humana. A misericórdia também, ela nos afina, ou afina a nossa capacidade de ver. E eu quero fechar com isso. Jesus, em determinado momento, em Mateus 9,35, fala que Jesus viu as pessoas sofrendo e percebeu que elas eram pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra aflitas, pessoas à beira da loucura, depressivas, lunáticas. Lunáticas não porque elas querem, mas porque muitas vezes tem que usar alguma coisa para tirar ela daquela realidade difícil mental, para que ela consiga se manter minimamente viva fisicamente. Então ela precisa do crack. Porque o crack põe ela 10, 20 segundos numa outra realidade que ela esquece o problema. E esse problema muitas vezes é a traição da mulher, o filho que se matou, o perda do irmão, e diversos. E Jesus usa a palavra aflitas, a palavra original em grego ali é esse tipo de gente. Pessoas à beira da loucura, elas estão num pico tão alto de pressão que o próximo passo é depressão. Pressão, depressão, entendeu isso? Pessoas exaustas, né? Como ovelhas que não têm pastor. O que é exaustão, pessoal? Exaustão é quando você se joga no chão porque não tem força para mais nada. É quando você se tranca no quarto e a sua melhor companhia é o escuro. A melhor voz que você pode ouvir é a de ninguém. A melhor imagem, a melhor pessoa que pode te visitar é ninguém. É ninguém tocar sua campainha. E é aí que mora os vícios, a dependência química, o ópio que pode suprir uma fuga momentânea daquela realidade difícil. Jesus olha para essas duas realidades e fala: eu posso ser seu pastor, eu posso cuidar, eu posso te colocar de novo sob o meu pastoreio, sob o meu cuidado, e você sair dessa.
Compaixão é um pesar que nos desperta a desgraça. Desgraça não é palavrão, tá, pessoal? É falta de graça, ausência de ver a graça de Deus. Então, pessoas que estão vivendo essa desgraça, experimentar a graça de Deus. Experimentar que a vida é um presente, que a vida é uma dádiva e que repartir é muito bom. Sim ou não? Estava falando com a Vaninha ali. Às vezes fazer o bem para o outro, na verdade estamos fazendo bem para a gente mesmos. Não é assim? Quero fechar. Não vou ler para não te constranger mais. Com aquele texto onde Jesus fala que teve fome e em muitos lugares não tinha ninguém que o desse de comer. Que teve sede e não teve quem o desse de beber. Estava nu e ninguém foi vestido. Que nossas casas, que a nossa igreja, que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso trabalho seja um lugar de encontro entre o que tem graça de Deus e o que está precisando da graça de Deus. Tudo que temos nas mãos, pessoal, um dia vai passar. Um dia não vai fazer sentido nenhum pagar 20 anos a prestação do apartamento. Um dia não vai fazer sentido. Um dia não vai fazer sentido pagar 72 prestações no financiamento do carro. Escuta o que eu estou te falando. Não vai fazer sentido. Uma hora, você ter 10 pares de sapato não vai fazer sentido nenhum. A ficha você olhar alguém com uma extrema necessidade e ter coragem de não dizimar, não ofertar e pegar aquele valor e colocar na poupança como se nada tivesse acontecendo do seu lado, uma hora sua poupança não vai fazer sentido nenhum. Sou contra a poupança não. Sou contra a poupança que o Espírito Santo não pode mexer. Aí eu sou contra. Tem um amigo nosso que eu amo muito que fala o seguinte: na economia do reino de Deus, o guardar é empobrecer o outro. Seja o valor que for. Se o passarinho que Deus cuida pensasse igual a gente pensa para colocar dinheiro na poupança, algum passarinho ficaria sem comer. Sim ou não? Deus fala que Ele alimenta todos os passarinhos todos os dias. Sim ou não? Aí se Ele desse para um passarinho e esse passarinho fizesse uma casinha, enchesse a casinha dele e fechasse a porta, os outros passarinhos podiam estar procurando em outros lugares, em outros trabalhos, e aquela comidinha que era dele está onde? Na sua poupança. Ah, mas é Deus que me deu, né? Ok, mas se Ele já te deu e você tem pleno sustento, Ele te deu mais para quê? Lembra do exemplo da forma de gelo? Você começa enchendo ela, né? Você enche um quadradinho daquele e fecha a água, enche outra e fecha a água, é assim que você faz? Normalmente você vai lá no meio, né? Deixa enchendo, ela vai. Ou seja, está suprido. Olha a sua volta. Tem um tênis bom aqui, ó. Tem um tênis bom para essa pessoa. Tem uma jaqueta boa. Ah, não, tem uma. Vou fazer uma compra para a pessoa. Posso te dar um exercício? Sim ou não? Sim. Vocês me permitem? Vamos fazer um compromisso? Você pensa no assunto, tá? Não precisa me dar a resposta agora, não. Qual é o objetivo
de no próximo mês, um objetivo pequeno, tá bom? Para ver se você tem força para fazer. Objetivo de no próximo mês você vai pegar uma oferta de R$50 e você vai lá no Eco fazer suas compras, comprar seu banana da semana. Aqui é a banana, a laranja. Que menina ali, ó, a patorinha ali, comedor de banana. Come banana assim. Aí você vai ficar com 50 no bolso, beleza? Olha o exercício. Se a pessoa da sua frente for passar e a conta dela der menos que 50, você vai fazer um exercício, você vai pagar a conta dela. E ela vai falar assim: por que você está fazendo isso, moço? Estou te entendendo, no país de hoje, nessa gasolina a R$8, pacote de feijão a 7 conto, R$50, está fazendo isso mesmo? Você não vai nem perguntar o nome. Vai por mim. Se você fizer esse exercício algumas vezes e começar a experimentar o que volta da atitude, do olhar dessa pessoa, do testemunho que é dado por uma menina do caixa que fica olhando para você como se você fosse extraterrestre, você vai ver que melhor realmente é dar do que receber. E aquela pessoa chegando em casa, então, você não sabe, talvez eram os 50 que ela tinha pro resto do mês, e ainda é dia 10. E ela chega em casa contando assim: olha, foi Deus, Deus sabia que eu precisava. O anjo de Deus que emocionou. Aí se ela te perguntar o nome, não, me dá o telefone, qual que é a sua igreja? Não fala, não. Precisa trocar sua boa ação por membresia. Fala para ela o seguinte: Deus colocou no meu coração de te abençoar, te dar de graça. Amém? Faz isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Essa semana meu carro está na oficina e a gente coloca um negócio bem feitinho, né? E o mecânico que estava mexendo no meu carro, gente, cara, muito especial, assim. Aí eu pude conhecê-lo melhor, ter mais tempo com ele, trocar mais mensagem. E aí ele acabou o serviço no carro na sexta-feira. Parece que ele estava mais feliz com o resultado do que eu. Aí eu cheguei lá e ele estava assim: esse cara que faz o que gosta, eu gosto de achar esses caras, né? Mecânico. Ele não ganha mal não, deve ganhar muito mais que ele. Cara bom. Só que Deus colocou no meu coração de fazer uma oferta fora o que ele me cobrou. Vai me cobrar comigo pagando ainda. Aí, gente, eu sei que não estou podendo, mas eu fiz uma oferta para ele de R$150. Uma oferta específica. Falei, ó, aquele papo nosso lá, ser com sua esposa e tal, eles não têm filhos ainda. Tal, e a gente conversou algumas coisas da vida dele. Eu falei: você vai levar para jantar. 150 não dá não, mas vai quase dar. Mas pega ela e vai jantar com ela num lugar bacana, que ela vai gostar. O que ela gosta de comer? Ah, acho que é isso. Leva ela. Só que é o seguinte, vou te dar uma estratégia. Quando vocês namoravam, você escrevia carta, alguma coisa assim. Não, você sabe como é que era, né? Tudo quando começa, você vai num restaurante antes. Escolher um restaurante, vai lá antes. Vai escrever uma cartinha para ela, reservar a mesa e deixar a cartinha lá. Quando ela chegar, a cartinha vai estar lá. Aí foi: não, mas aí você está forçando a bicicleta. Aí eu saí de lá, ouvi ele falando assim: não dá para entender esses. Eu não entendi esse cara ser pastor, não parece. R$150 faz diferença para mim. Está sobrando. Mas eu queria mostrar para ele que a gente pode ser crente, sacerdote, levita, e ter um coração em dar. Então eu te desafio: R$50. R$50. Próximo mês.
Depois você vai aumentando. Até o ponto de um dia você pagar a conta toda. Sabe aquele carrinho lotado, cheio? Você está lá com 200 e escolhe o carrinho mais cheio da fila e vai atrás. Fecho com o seguinte depoimento. Luiz Felipe nasceu em 1988. Deus o recolheu em 100 anos depois. O Luiz chega diante de Deus. Deus olha ele nos olhos e fala o seguinte: lembra da senhora Joana? O Luiz, eu? Joana? Lembro, não? Joana tinha 10 netos, 3. Que dia, Jesus? Não, peraí que eu vou passar no telão. Aí tá o Luiz lá novinho, na fila do erro, dando de comer a quem não tinha condição de pagar. Aí, eu nem sabia o nome dessa mulher. Não, só estou querendo te agradecer. Isso para mim será um galardão. Aí você acha que acabou. Não, peraí. O negócio continua. Falei, lembra do Joaquim? Lembra do bonito isso, né, gente? Agora, outra história. Deus leva o Luiz, e o Luiz chega lá, e o inventário dele tem 10 carros, 3 apartamentos, 100 mil na conta, 100 mil pouco, 200 mil na conta, sobrando. E aí ele chega lá diante de Deus. Aí Deus, você veio, mas podia ter sido melhor. Você não fez nada com o que eu te dei. O que você juntou foi coisas. Eu queria que você tivesse pessoas. Amém, pessoal? Amém demais, já. Guarde isso. Procure marcar pessoas. Pessoas te devolvem galardão. Se encontrará com elas no céu de novo. Possivelmente. Tomara. Coisas não. Coisas é para a gente usar. E pessoas são para a gente amar. Amém? Vamos orar? Duro discurso, né, meus irmãos? Tem alguém vivo? Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse constrangimento que está aqui nesse ambiente, pelo Teu Espírito Santo nos ensinando, nos fazendo pensar essas coisas, e pela oportunidade que ainda temos de sermos melhores a partir de hoje. De a partir deste mês temos uma ofertinha, uma oferta, sem saber a quem, sem perguntar o nome, simplesmente para manifestar a graça do Senhor, o favor do Senhor. Nos ajude a ter capacidade de ver, de enxergar o outro, de ser movido, de ter acesso dentro de nós, onde o Senhor tem capacidade de inclinar nosso coração a realidades que sem o Senhor a gente não consegue. Eu oro também, Senhor, que o Senhor liberte as pessoas, liberte a mim, as realidades dentro de mim, do egoísmo, da ganância, da soberba da vida, das motivações impuras, da obstinação pecaminosa, da covardia, de saber que nós podemos fazer mais pelo outro e viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Nos ajude, nos dê sabedoria para administrar todo o recurso que o Senhor nos concede. Tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que a gente seja, para além de religioso, melhor, um grau acima,
sejamos discípulos de Jesus. O religioso pode inclusive separar 10%, mas o discípulo de Jesus entrega a sua vida, dá tudo, e o Senhor confia tudo. Nos ajude, Senhor, nos ajude a internalizar esses ensinos e mudar aquilo que a gente pode melhorar hoje e manifestar a sua graça que aponta do reino vindouro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só um parêntese, não significa que você precisa ser pobretão, tá bom? Você pode não ter coisas boas, experimentar coisas boas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus ter acesso em você, para o que você tem, derramar na vida do outro. Tá bom? Amém? As nossas reflexões de dízimos e ofertas. Pedro fez aniversário essa semana. Come here. Pedrinho vai compartilhar com a gente uma breve reflexão sobre dízimos e ofertas. Quer dizer, breve eu não sei, porque esse aqui de pastor parece demais, né, gente? Eu trouxe um caderno todo escrito. Caderno todo escrito. Olha bem. Olha. Olha. Peguei até o caderno de matemática. Irmãos, eu vim aqui pedir para vocês abrirem Salmo 46 e do 1 ao 4. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, e ainda que estronem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. E quando a gente para pensar o quanto Deus nos ajuda em todas as situações, aí vem aquele pensamento: e o que a gente faz para Deus? Como que a gente pode ajudar Deus a Ele ficar com o coração alegre, Primeiro, vamos entender para que a gente dizima, para que dizimamos e ofertamos. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos tendo o privilégio de sermos participantes da obra de Deus aqui na terra. Ou seja, se você está dizimando na igreja, você pode até não saber para onde vai o dinheiro, mas você sempre sabe que é para o bem. Alguns exemplos de vida que eu tenho, mesmo novo, quando eu estava com Covid, minha família estava com Covid, o nosso bairro estava passando pelo período de chuva, estava tendo muita enchente, e a gente não podia ajudar porque a gente estava em isolamento, e aí aquela coisa toda. Aí quando a gente melhorou, a gente ajudou da forma que pôde. Muitas igrejas se levantaram para ajudar essas pessoas, e inclusive a nossa igreja, essa nossa igreja também ajudou lá, e mesmo que você não saiba para onde vai esse dinheiro, é importante a gente acreditar na pessoa. Porque se Deus pede, por exemplo, você encontra uma pessoa na rua necessitando, você tem que ajudar ela, porque vai que, por exemplo, Jesus, por exemplo, né? E isso foi possível, ajudar aquelas pessoas de lá, só foi possível por causa desses dízimos, das ofertas. E o que aprendemos? Aprendemos que sempre que
ajudamos o próximo, a gente está alegrando o coração de Deus. Porque se você eu acho que deu para entender o que eu quis falar, que é importante você ajudar da forma que você puder. Mesmo se for um pouquinho, se for um tantão, ajude da forma que você puder. E foi o que eu senti no coração para falar para vocês. E eu quero orar um pouquinho com vocês aqui. Deus, por favor, nos ajude a entender porque para que a gente consiga ver cada pessoa passando necessidade, que a gente consiga ajudar todos e que a gente consiga alegrar o seu coração para fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Queria agradecer por tudo, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor faz por nós e que o Senhor nos ajude a entender quem a gente precisa ajudar. Em nome de Jesus. Amém.